A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação de distância entre órgãos do corpo humano, feita com esses aparelhos, fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Olha aí, quando a gente fala de ecolocalização, localização por eco, entenda eco aqui como sinônimo de reflexão. A gente tem um aparelho que emite, a gente tem uma fonte que emite uma onda e um obstáculo devolve essa onda, reflete essa onda e a fonte, ao receber a reflexão, sabendo de algumas informações, consegue detectar a posição, a distância desse anteparo, desse obstáculo, desse objeto. Esse é o princípio de funcionamento do radar, esse é o princípio de funcionamento do sonar e esse é o princípio de funcionamento dos exames por ecografia. Grafos está ligado à imagem, então formação de imagem obtida por reflexão de ondas. Atenção, você sabe dizer a diferença de radar e sonar? Lembra, sonar, som, radar, rádio. Sonar, som, utiliza a reflexão de ondas mecânicas. Radar, onda de rádio, mas não só de rádio, mas onda de rádio você lembra de ondas eletromagnéticas. Então, quando você tem, por exemplo, um golfinho ou um morcego que emite ultrassons, ondas mecânicas, o princípio de funcionamento é o sonar. Quando você tem um aparelho que aqueles guardas utilizam para medir velocidade de automóveis nas rodovias, eles utilizam ondas eletromagnéticas, então você tem um radar. Quando você faz uma ecografia, você quer marcar pontos, localizar posições, medir distâncias a partir da reflexão. E qual é, então, a informação que a gente precisa para definir essa posição? Imagina que aqui eu tenho um aparelhozinho que vai emitir as ondas e eu tenho aqui um obstáculo. Esse obstáculo pode ser, por exemplo, a parede de um tecido. Esse aparelho emite uma determinada onda, lá vai ela, olha só, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela, atingiu. Ele está se propagando em um determinado meio com uma certa velocidade que eu vou chamar de velocidade 1, que é a velocidade nesse meio 1. Ao atingir o obstáculo devolve a onda para o mesmo meio. Ora, como a gente sabe, a velocidade de propagação de uma onda depende do meio. Se ela está indo e voltando no mesmo meio, a velocidade de propagação tem o mesmo valor. Ao ir ao obstáculo e voltar, eu tenho um tempo que corresponde à diferença dos instantes em que a onda é emitida e que a onda é recebida. Esse intervalo de tempo é chamado tempo de reflexão ou tempo de eco. E eu acredito que você consegue perceber que esse tempo corresponde ao intervalo de tempo de ida mais o intervalo de tempo de volta do pulso. Se a distância entre o obstáculo e a fonte não muda, como a velocidade também não muda, o tempo de ida é igual ao tempo de volta. Então eu poderia dizer que o tempo de ida corresponde à metade do tempo total, que é o tempo de eco. Ora, lembrando de cinemática, eu vou guardar essa informação aqui. Lembrando de cinemática, a gente tem que velocidade é igual a deslocamento sobre intervalo de tempo. A gente pode reescrever isso aqui como deslocamento
é igual a velocidade vezes intervalo de tempo. Ora, se essa distância, esse deslocamento corresponde à distância entre o aparelho emissor e o anteparo, se eu chamar isso aqui de D, essa velocidade aqui vai ser a velocidade da onda, a velocidade de propagação da onda, e para percorrer essa distância gasta o tempo de ida, que é metade do tempo de eco, ou o tempo total de ida e de volta. Perceba então que se você quiser saber quanto é a distância que separa o objeto da fonte que emitiu a onda, você precisa conhecer a velocidade de propagação da onda neste meio e precisa conhecer o intervalo de tempo para que a onda vá e volte. Com velocidade e tempo, você consegue definir quanto é a distância. Só com isso aqui, a gente já sabe que a resposta da questão é a letra D, que diz a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. Opa, mas ele está falando em plural. Por que isso? Presta atenção agora. Imagina que eu tenho aqui o meu aparelho de novo e eu tenho agora dois tecidos. Um tecido 1 e um tecido 2. E em vermelho, para destacar, imagina que eu quero saber quanto é a distância entre essas duas paredes, que eu vou chamar aqui de D maiúsculo. Ora, aqui eu tenho um meio 1, em que a onda se propaga até atingir o obstáculo 1. Em parte ela é devolvida, refletida, em parte ela atravessa, ela é refratada e se propaga no meio 2, com uma velocidade 2. Atenção e cuidado com isso. Aí ela vai bater no tecido 2 e volta. Então presta atenção. Uma primeira onda que é emitida aqui, olha só, vai atingir aqui e vai voltar. E eu vou ter uma segunda, que eu vou aqui fazer em vermelho, atenção agora, que vai passar pelo primeiro, chega no segundo e é refletida de volta. Ora, se eu chamar intervalo de tempo 1, aquele que está no tecido 1, e chamar de intervalo de tempo 2, aquele que demora para atravessar desde o aparelho até a parede 2 e voltar, dentro desse segundo tecido, eu vou ter uma diferença entre os dois tempos. Imagina que bateu aqui e voltou em 1 segundo. Imagina que foi lá longe, bateu e voltou em 3. Quanto tempo permaneceu nesse trecho? A diferença entre 3 e 1, que é 2 segundos. Então, eu vou chamar de T o tempo em que a onda se propaga apenas entre a primeira e a segunda parede. Quem é T? T é a diferença entre o tempo 2 e o tempo 1. E aqui nessa região, a velocidade de propagação é uma velocidade no tecido 2. No tecido 1 é 1, no tecido 2 é outro. Então, se eu quiser saber quanto vale esse valor D, atenção agora, fera, a distância D entre os dois tecidos é igual à velocidade de propagação neste segundo meio, no segundo tecido, multiplicado aqui também, ó, vai e volta. Então, para percorrer essa distância, eu gasto só a metade. Então, é a metade do tempo T, onde esse tempo T é a diferença entre o intervalo de tempo para ir no primeiro tecido e voltar, e o tempo 2 é o intervalo de tempo para ir no segundo tecido e voltar. É por isso que quando ele fala na questão, conhecer a velocidade de propagação no meio e os intervalos de tempo de reflexão em cada uma das paredes dos órgãos. Tranquilo? Então, a alternativa correta, letra D, de detona, fera. Esse é seu ano.